Salve, galera! Essa saudação é nova, hein? Que original, rapaziada. Bota tudo história ontem, hoje, para sempre. Nós vamos aqui, mais um episódio. Eu sou Eduardo Santos, meu brother aqui é o Roberto Narral. Au! Fala, Beleza, Narral? bom, Tranquilo? beleza, tudo tranquilo. Isso Show aí. de bola, garoto. Então, uma saudação nova aqui, saudações alvinegras, né? Bem original, inclusive. Rapaziada, sejam bem-vindos. Para quem já conhece, Botafogo História ontem e hoje para sempre, né? Mais um episódio. Toda semana a gente grava um videozinho para vocês contando a história do nosso fogão. E, cara, nos últimos 4 vídeos a gente contou histórias pontuais de jogadores das décadas de 80, 90, aliás, 70, 80, 70. 90 e viradinha para 2000, né? Então, chega lá na nossa playlist, tem lá o goleiro Zé Carlos. Porra, nossa, quem viu, quem viu, viu, amigo. Zé Carlos, um goleiraço. Aí, na sequência, o Paulinho Criciúma, representando ali a década de 80, o símbolo daquela conquista extraordinária. Aí depois teve o Bentinho, cara. O Bentinho teve uma passagem rápida, um cara muito fera, muito bom jogador. Pô, 51 gols em 100 jogos, amigo, sem ser centroavante, não é pouca coisa não, hein? E distribuiu, fatiou assistência. E a gente fechou esse quarteto aí com o Rodrigo Beckham, que é aquele modelo, garotão, surfista, bom de bola, canhoto, que jogou 3 temporadas no Botafogo e deixou a sua marca. Só que eu e Narral trocamos uma ideia falando, pô, cara, vamos voltar a falar um pouquinho só de alguns jogos e tal, e a gente chegou à conclusão que um jogo bacana para a gente conversar, um jogo bastante conhecido, da nossa geração, inesquecível, claro, e a rapaziada mais nova, sem dúvida, já ouviu falar nesse jogo, que é um jogo hiper marcante. Não valeu o título, mas, cara, tudo que o entorno desse jogo, nossa, valeu como se fosse um título, né? Na diz pra galera aí que jogo que a gente vai bater um papo bacana aqui agora. Então, galera, o jogo que nós vamos falar é um jogo que aconteceu, vou dando dicas aqui, em 1981, Ih, já mataram. campeonato, mataram, né? Campeonato Brasileiro, na época chamado Taça de Ouro, quartas de final, adversário rubro-negro, Uhul. Botafogo 3-3, Flamengo, mas não é qualquer Flamengo, não, é Flamengo de Zico e companhia, né? Aquele Seria Flamengo campeão que é mundial, né? Os caras foram mundial, campeão mundial. exatamente, Não, meses não, depois. Então, beleza. Flamengo 1, Botafogo 3, Flamengo 1, é o famoso jogo, né, conhecido como o jogo do gol Baila Comigo, né? É o Vamos jogo explicar isso tudo, que a gente vamos vai explicar isso explicar tudo, o tudo isso porquê do aí. nome, vamos contar essa Exato. bagaceira toda aí, rapaz, para quem não sabe dos detalhes, tem muita coisa legal subliminarmente aí para que vocês entendam esse jogo, a importância desse jogo, apesar de não ter valido o título. Mas para a nossa geração, cara, que foi uma alegria extraordinária. De novo, por tudo que valia o jogo. Narral, vamos chegar, até a gente chegar a esse jogo, explica aí, dá uma contextualizada. Por que Botafogo e Flamengo se encontraram nessas quartas de final do Brasileiro de 8-1? Diz aí. Então, o Campeonato Brasileiro é aquele campeonato com fases. A primeira fase são 4 grupos com 10 times. E o Botafogo ficou no grupo B, ficou em sexto lugar. Teve uma campanha muito boa no início, depois ficou regular e classificou em sexto. Foi para a segunda fase. A segunda fase é que valia mesmo, porque era essa que definiria até critério de desempate nas fases subsequentes. O Botafogo ficou em primeiro lugar no grupo, o Santos ficou em segundo, e classificavam os 2 primeiros. Aí está a campanha do Botafogo, né, detalhada, e aí o Botafogo vai para as oitavas. Por outro lado, do lado do Flamengo, nós não fizemos essa lista dos jogos, mas o Flamengo também ficou em primeiro lugar no seu grupo, na segunda fase, só que o Botafogo teve melhor campanha. O Botafogo teve 9 pontos e o Flamengo 8 pontos. Então, quando se cruzaram, o Botafogo teve a vantagem. Nas oitavas, o Botafogo enfrentou o CSA, empatou fora e venceu aqui, e o Flamengo enfrentou o Bahia. E a mesma coisa, empatou fora e venceu aqui. Então, assim, Mesmo placar, mesmo inclusive mesmo placar, placar, 0-0 e 2-0. 2-0. Então, quando eles se enfrentaram nas quartas, o Botafogo tinha a vantagem de 2 resultados iguais, a vantagem do empate, né? E então tem o primeiro jogo,
Podemos falar do primeiro jogo? Se eu só explicar uma paradinha aqui rapidinho. Galera, é o seguinte, o time do Botafogo, ali em 81, no Brasileiro, ele era dirigido pelo Paulinho de Almeida. O Paulinho de Almeida, ele é um treinador, e, pô, eu lembro muito bem disso, cara. Naquela época eu era moleque, pô, tinha, sei lá, 81, eu tinha 16 anos. E, porra, eu chegava da escola, metia o radinho para ficar ouvindo lá a resenha, né? Porra, tinha lá Rádio Nacional, meio-dia, porra, eu ficava ouvindo, então eu era mó fissurado. Então, quando o Botafogo contrata o Paulinho de Almeida, lembrando que a temporada anterior foi muito ruim, 80 foi um ano bem esquisito do Botafogo. E aí, quando o Botafogo contrata o Paulinho de Almeida, o Paulinho de Almeida vem com um currículo interessante, que ele era muito bom de montar defesas, sistemas defensivos. Ele tinha sido um bom lateral, quer dizer, um cara de nível mesmo, além de baixar o pau, meu pai falava que ele baixava a porrada. Piranha, o apelido dele era Piranha, por causa da cara e tal. Por causa dos dentes, mas, enfim. E o Paulinho de Almeida, ele veio, salvo engano, ele tinha sido campeão pelo Remo, acho que foi pelo Remo, ou Remo Paysandu. E foi, porra, defesa intransponível. Então, quando ele chega no Botafogo, que os caras falam, cara, e aí, Paulinho? E isso eu ouvi. Ele falando, pô, você vai querer reforços, né? Botafogo numa draga que o Narral vai contar já, aqui um negócio. E aí o Paulinho, não, amarradão, falando, não, eu tenho os meus elementos, eu tenho meus jogadores para montar o que eu quero. E, de fato, ele conseguiu extrair daquele time uma força defensiva muito grande. O Botafogo, defensivamente, foi montando uma forma de jogar muito interessante. Eu só queria falar isso para a galera entender como é que o Botafogo chega taticamente. O que o Paulinho de Almeida faz durante a temporada? Ele vai percebendo que ele tinha uns caras experientes e que já, por exemplo, o Ziza, que era um ponta. Na realidade, o Ziza originalmente era ponta direita, né? Ele começa na ponta direita do Juventus, aí depois vai para o Guarani, joga, Ambidé jogava na ponta esquerda também. E o Ziza, quando chegou no Botafogo em 79, ele já estava com 29 anos. Então, já não era aquele ponta a ponta, né? Ele era um cara para mais de composição de meio campo. E aí o Paulinho de Almeida percebeu o seguinte, falou, cara, se eu preencher o meio campo aqui, eu tenho um lateral doido, que nem o Perivaldo, que era um cara de um preparo físico absurdo. Eu tenho um jogador cerebral no meio campo, que é o Mendonça. Eu quero deixar o Mendonça livre para criar. Eu tenho um cão de guarda ali, que era o Rocha, o volante, que a gente já falou bastante, né, muito sobre o Rocha. E eu tenho um sistema defensivo fechadinho aqui. Eu posso botar o Perivaldo para apoiar, eu posso botar o Mirandinha, que era um atacante muito veloz, o Edson Ponteiro, que é um ponta-direita muito veloz, e eu posso usar isso. E aí, só que o detalhe, o Paulinho de Almeida foi percebendo, e era um cara copeiro pra caramba, que alguns desses jogadores de ataque eles não rendiam tão bem começando os jogos. Era melhor pegar o time adversário já meio cansado, que era o caso do Edson e do Mirandinha. E aí, o que ele fez? Antes da gente falar propriamente do jogo contra o Flamengo. Ele, no jogo contra o CSA, o Botafogo empata o primeiro jogo lá, como o Narral falou, lá em Maceió, aí Pelé, né? 0-0. O Botafogo, de ganhar o jogo aqui, né? Né? Então, ele botou uma formação um pouquinho mais ofensiva, que ele coloca o Edson na ponta direita, deixa o Marcelo Oliveira. Marcelo não era um centroavante, ele era um ponta de lança, era um cara que encostava no centroavante. Só que ele começou a usar o Marcelo durante o campeonato como centroavante. Ele achava que o Mirandinha rendia melhor entrando. Então, o que acontece? O Marcelo, que não era um centroavante, mas era aquele cara que fazia um pivô, voltava para receber. Então, quando ele voltava, enchia mais o meio-campo, que já tinha a Rocha, Ademir Lobo, que era para correr, e o Mendonça para criar. E aí, nesse jogo, quando o Marcelo voltava para formar em um quarteto. O que acontece? E aí o Mendonça chegava na área, enfim, o Perivaldo, que apoiava pra caramba, enfim. Só que ele precisava ganhar o jogo. E nesse jogo ele coloca o Edson de ponta direita. Então o ataque foi Edson, Marcelo e o Gerson com Jota jogando como falso ponto esquerdo. O Botafogo vence por 2-0 esse jogo. Gerson e Mendonça fizeram os gols. Lá em Marechal Hermes, Marechal Hermes estava vazando de gente. Quase 20 mil pessoas, 19 mil varada. Então, cara, o Botafogo se classifica eliminando o CSA e vai jogar contra o Flamengo.
Então, antes da gente falar rapidinho sobre esse jogo do Baila Comigo, o primeiro jogo, o que o Paulinho fez? Falou, pô, eu vou tentar fazer uma fumaça, eu quero cansar o time do Flamengo e vou de Mirandinha na frente. Porra, choveu, o campo ficou pesado e tal. E o Mirandinha, para quem não conhece a forma do Mirandinha jogar, o Mirandinha era um cara de velocidade, tinha que ter espaço para jogar. Pô, moral da história, o Mirandinha não fez nada no jogo. O Botafogo ficou fechado, com o Mirandinha isolado, o Flamengo tentando passar para aquele ferrolho do Botafogo, o Botafogo fez uma marcação muito forte, e 0-0. Agora o Narral vai começar a falar das coisas que antecederam ao jogo do Baila Comigo, porque, como o Liberão falou, o Botafogo tinha a vantagem de 2 resultados iguais, então o Paulinho de Almeida, malandro, ele falou, porra, 0-0 aqui, eu vou no contra-ataque no jogo contra o Flamengo, porra, porque o empate é meu. E aí, Narral? Todo teu esse jogo, vamos lá. Exatamente. E aí ele acaba mudando, né? Ele acaba mudando a escalação. Está aí olha a foto. Coisa linda. Olha só, Perivaldo, Gaúcho Lima, Rocha, Paulo Sérgio e Zé Eduardo. Embaixo, agachado, Ziza, Mendonça, Marcelo, que é o Marcelo Oliveira, Ademir Lobo e Gerson. Deixa essa imagem aí, por favor, Narral, só para a galera entender, a galera que não é da nossa geração. Pô, o Peri, bom, beleza, Peri da Pituba, né? Lateral direito. A defesa, o miolo de zaga, era formado pelo Gaúcho, o Gaúcho que está centralizado ali do lado do Rocha, tá? E o Zé Eduardo, que está do lado, na ponta direita ali, em pé, que é está do lado do Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, o cara... Hã? Depois do Paulo Sérgio está o Zé Eduardo. Então, está ao lado do Paulo Sérgio, exatamente. O cara que está do lado entre o Perivaldo e o Gaúcho é o Gaúcho Lima. Aí você fala, pô, quem é o Gaúcho Lima? O Gaúcho Lima, ele jogava com Mirandinha, lá no Palmeiras, de São João da Boa Vista. Aliás, foi o Gaúcho Lima quem indicou o Mirandinha. E o Gaúcho era zagueiro, o Gaúcho Lima era zagueiro. Tanto que virou Lima, porque tinha o Gaúcho do Botafogo, para diferenciar. E aí, o que fez? Qual foi a sacada do Paulinho de Almeida? Ele usou o Gaúcho Lima como um falso lateral esquerdo, que na realidade já era uma linha de 3 zagueiros. Ele tinha o Zé Eduardo, ele tinha o Gaúcho e o Gaúcho Lima. O Gaúcho jogava mais pelo lado direito, o Zé Eduardo mais centralizado e o Gaúcho Lima para o lado esquerdo. E aí, cara, ele fecha, porque ele tinha o volante, que era o Rocha, o Ademir Lobo, que corria que nem um maluco para poder liberar o Mendonça. Como o Narral falou, repara que nessa escalação, na parte de baixo, a gente tem o Ziza, que, como eu falei, já era um jogador veterano para a época, né? Um cara que passou dos 30 já era, nossa, o cara já não visto como fim de carreira. Mas o Ziza era um cara muito inteligente, o Ziza fazia um falso ponta direita, o Mendonça era a criação, a armação que está do lado, o Marcelo, como a gente já falou, falso centroavante, Ademir Lobo era um dínamo, ficava correndo no meio de campo, e o Gerson compõe o meio-campo pelo lado esquerdo. Então ficou um time compacto pra caramba. A intenção do Paulinho de Almeida era fazer o time do Flamengo martelar, cansar o Flamengo e, no segundo tempo, botar os 2 malucos para correr, o Edson e o Mirandinha. Mas aí o que acontece, não? Pois é, o jogo começa e o Botafogo tem até chance de fazer o gol, o primeiro gol, logo no início chega a ter uma chance, logo na sequência mais uma, mas aos 4 minutos o Marcelo vai saindo com a bola da nossa intermediária, ele perde ali a bola numa disputa, ele acaba perdendo a bola, ele deu uma adiantada, perde a bola, e aí o Flamengo vem em disparada e a bola é cruzada da ponta esquerda, e o Tita chuta, o Paulo Sérgio ainda defende, volta, o Adílio chuta, bate no Zico e entra. Até o cameraman se perdeu ali. É o gol que tem no videotape, mas não aparece direito, porque foi tão rápido que o próprio cameraman se atrapalhou. E aí o Zico, que estava fazendo sua partida número 500 com a camisa do Flamengo, né? Ele ganhou uma placa, e acho que nessa placa ficou o resultado do jogo gravado, né? O resultado da partida gravado na placa. É uma placa interessante essa. Jogo 500, né? Que ele estava fazendo com a camisa do Flamengo, e faz o gol. Fez o gol,
E assim, meio que deu uma mudada na estratégia do Paulinho de Almeida, porque ele ia fazer exatamente o que o Eduardo falou, né? Ia se fechar, deixar o Flamengo martelar, e o Flamengo ia cansar, e o Botafogo no segundo tempo botar o Edson para correr, e o Mirandinha também para ficar ali na área. E aí o que acontece? Tem que mudar. Aí ele botou uma marcação de meia pressão ali, foi tentando encurralar o Flamengo, né? O Flamengo estava muito embolado no meio-campo, e o Botafogo foi ganhando espaço. Teve chances. E lá no finalzinho do primeiro tempo, exatamente. Lembrando, tá? Estamos falando de um domingo, não um domingo qualquer. Foi dia 19 de abril, domingo de Páscoa, né? Estamos na semana da Páscoa. Quando vocês assistirem o vídeo, o domingo de Páscoa também nosso aqui também acabou, já vai ter passado. E foi um domingo de Páscoa esse jogo. E o Botafogo empata. Vamos voltar agora para o jogo aqui. O Botafogo empatou aos 44 minutos. Tem um lance, o Perivaldo, ele cruza a bola, ele recebe a bola de quem mesmo, o Eduardo? Ele recebeu a bola do Ziza, né? O Ziza volta, toca o Perivaldo, isso. Isso, toca o Perivaldo cruza a bola, parece que foi sob medida, na cabeça do Mendonça, e faz o gol. Eu me lembro que, falar particular aqui, eu estava na casa da minha avó, e estava saindo de lá para vir para minha casa, no carro da minha tia. E aí escutei o gol, fiquei feito um louco gritando. Quando cheguei em casa, já estava no intervalo, que é perto, né? E aí o segundo tempo acompanhei com meu pai, e também foi uma loucura que daqui a pouco a gente vai ver. Então o Botafogo empata. Deixa eu só, Narral, deixa eu só falar um negocinho, porque é o seguinte, esse gol primeiro que o gol do Zico, é um gol inédito, né? Um gol de bunda. O Zico que fez gol de tudo que era jeito, esse ele fez de bunda, né? Realmente, a bola bate na bunda dele mesmo. Ele até fala que é o primeiro gol que ele fez assim e tal, né? Exato. Mas só lembrar um lance que, assim, foi muito importante, foi o momento do gol do Botafogo, porque já estava indo para o intervalo, cara. E se esse jogo fosse para o intervalo, o Botafogo teria que sair para o jogo. O Flamengo era muito bom, era muita qualidade. Os caras, seriam campeões da Libertadores e do Mundial, cara, naquele mesmo ano. Aí, o gol do Mendonça. Olha o Mendonça. O Raul saindo, catando uma borboleta linda, mas o Mendonça chegando ali com estilo. E isso é importante para a rapaziada entender a qualidade do Mendonça. O Mendonça era um armador talentosíssimo, mas como a gente já teve a oportunidade de falar, o cara pisava na área direto. E outra, fazia gol de cabeça pra caramba, cara. Era um meio armador que, meio atacante às vezes, que ia para a área fazer gol de cabeça. Entende? E não é um gol de cabeça que a bola vem, dá uma bola ali, sobe ali, meu irmão, faz um estilaço no cruzamento maravilhoso. Consciente, totalmente consciente. Lindo. E um cruzamento que os caras sacaneavam o Perivaldo, que o Perivaldo botava a bola lá no placar eletrônico. Realmente, todo jogo ele botava pelo menos uma lá do Célio de Barros e tal. Mas como ele ia na linha de fundo tantas vezes, ele cruzava muitas bolas para a área. E várias bolas na cabeça dos atacantes. O Mendonça está de centroavante nesse lance aí. Então, assim, antes de voltar aqui para o Narral, foi muito importante esse gol. Esse gol saiu no momento exato, porque o Flamengo já estava meio que montando ia montar uma estratégia para cozinhar o Botafogo, os caras tinham muita qualidade no meio, e o Botafogo ia ter que abrir o jogo, sair para o jogo. E aí, cara, sai esse gol no finalzinho do primeiro tempo. Entra no segundo intervalo. E aí? Diz aí. A torcida do Botafogo aí explode, fica eufórica. E a atenção vai para o lado do Flamengo. Realmente, a torcida do Flamengo ficou muito apreensiva e ficou, a partir dali, o jogo inteiro, né? Ficou bem, bem apreensiva. E a do Botafogo, preocupação, mas já naquela alegria, né? Aquela festa, aquela vibração. E o jogo, então, volta. O segundo tempo vem e o Botafogo ainda permanece com o Ziza. O Paulinho de Almeida segurou o Ziza até os 15 minutos, aí ele troca, né? Ele tirou o Ziza e coloca o Edson, que corria pra caramba, nossa. Ele faz aquilo que a gente conversou. Ele tinha duas armas no banco. O Edson Ferreira, o pontinha, e o Mirandinha. O Edson era um ponta direita, né, que às vezes jogava de ponta esquerda e tal, mas era um ponta direita, e o Mirandinha, que era um centroavante,
caía, gostava muito de cair pelo lado esquerdo. Então, qual era a estratégia? Por isso que eu falei do Paulinho de Almeida, estrategista de defesa, aquela coisa. A ideia dele era cansar o Flamengo. Então, quando o Flamengo volta para o segundo tempo, aquela vantagem que ele tinha até os 44 do primeiro foi para o saco. Então, tipo assim, pô, tem que sair porque 1-1 vai passar por esse ferrolho de novo. Vai ser complicado. Cara, e a estratégia deu certíssimo, foi perfeita. Diz aí, não. Deu certíssimo. Depois ele tira foi o Marcelo, né? Tirou Sai, Marcelo. e entra o Mirandinha, né? Que aí o Mirandinha fica mais ali na área, ainda segura ali o zagueiro do Flamengo, se não me engano era o Luiz Pereira, né? Pereira. E aí o Botafogo, ele passa meio que mandar, né, no jogo, né? Nesse sistema dele, mas passa meio que mandar no jogo. E o Flamengo chega a ter chance, ataca, teve uma chance aos 37, se eu não me engano, por aí, quase já aos 40, teve uma chance. E o Botafogo quase faz o segundo gol, mas logo depois do quase, aí ele faz mesmo o segundo gol. Mas calma aí. Não é assim, não. O jogo estava 1-1, minha gente. 1-1. Pô, se o Flamengo metesse um gol, pô, aí o Flamengo estaria classificado. Seria complicado pra caramba. O Botafogo se entrincheirou e ficava esperando o contra-ataque para botar a bola ou na direita ou na esquerda com o Mirandinha. Aquelas bolas longas, né? Bolas longas. Então, assim, ficou aquela galera. Nesse dia, cara, todo mundo jogou muita bola. O Marcelo não estava legal, o Marcelo realmente não jogou bem. O Ziza fez o papel dele ali, bacana e tal, mas o Marcelo meio que distou um pouquinho. Mas o resto da galera, o Rocha, pô, cara, eu poucas vezes na minha vida eu vi um cara jogar tanto quanto o Rocha. Olha o Rocha aí. Essa era uma característica dele, ficar com os braços abertos na frente do marcador. Esse maluco estava em todas as partes do campo, cara. Inacreditável. O Ademir Lobo correu o campo todo. Perivaldo, porra, que é aquele doido, né? Que ia subir, voltava, todo mundo jogando. Parecia que os caras. Olha o Peri aí. Olha o Peri. O Peri estava lá, quase joga o cara lá para cima também, joga tudo junto. O Botafogo estava ganhando todas as bolas. E quando não ganhava, voltava e conseguia pegar. Não ganhava na primeira, mas ganhava na segunda. Exato. E aí, cara, o que acontece? É um lance que é emblemático pra caramba. O jogo tá 1-1. E aí faltavam, sei lá, cara, uns 10 minutos, alguma coisa. Tem uma falta, Machado, na entrada da área para o Flamengo. Cara, a falta na entrada da área era um problema, meu irmão. O Zico vai bater. Aí fica aquela coisa. Esse é um dos lances mais maneiros, assim, do jogo, cara. E a barreira, todo mundo lá, e os caras catimbando, jogando, empurrando para frente e tal, os caras reclamando do Flamengo. E aí o Zico bate, porra, a barreira já está em cima, né? A bola bate na barreira, o Botafogo pega, mete a bola para o Mirandinha, meu irmão, é um Deus nos acuda do time do Flamengo, põe atrás do Mirandinha. O Mirandinha consegue jogar a bola na frente, o Raul sai do gol, ele toca desviando, o Mendonça está vindo, a bola vem, chega o Vitor, cara, e afasta o que seria o segundo gol. Então, esse lance deixou claro, falar, meu irmão, eles vão dar espaço e a gente vai matar esse jogo no contra-ataque. E aí, Narral? E aí vem o nosso segundo gol aos 41 minutos do segundo tempo. O Mirandinha toca a bola para o Edson, não é isso? Não, toca não. Peraí, por favor, toca não. O Mirandinha, gente, para quem não sabe, o Mirandinha era fominha pra caramba. O Mirandinha era aquele jogador, baixava a cabeça. Eu adorava ele. Eu gostava. Porque ele entrava, abria, armava um salseiro. O meu pai fala que ele é igual uma vaca brava. Pegava a bola bravíssimo, exatamente. Jogava na frente e era ruim de segurar, porque ele corria demais. Ele era muito rápido, muito veloz. Mas, de novo, ele precisava de espaço para jogar. Se não tivesse espaço, ele ficava ali, função, rodando, que nem um peão, mas não conseguia. Agora, dando espaço para ele, e esse jogo estava feição para ele e para o Edson. E ali, não foi. A bola vai no Mirandinha, no meio-campo, o Mirandinha bota uma trivela lá na direita para o Edson, um bagulho que ficou todo mundo assim, como assim? O que é isso? Aí sim, vai você agora com o Edson. Aí o Edson vai, cruza a bola está indo, o Mendonça escora de cabeça, e aí o Gerson com o Jota, ele entra e faz o segundo gol do Botafogo. Eu lembro que eu e meu pai pulamos feito maluco ali. A galera entender esse lance, se você... Pô, cara, vai no YouTube depois de assistir a gente, assiste até o final, por favor. Tem esse jogo todo. Porra, olha, é demais. O final do jogo é demais.
Só que é um detalhe. Na hora que o Mirandinha pega a bola e joga lá na direita, pode olhar. São 6 jogadores do Botafogo correndo. 6. A bola é metida. No que o Mirandinha joga na direita, ele já dispara. Ele dispara, o Edson pega a bola e dispara, o Ademir Lobo dispara, o Mendonça dispara e o Gerson com o Jota dispara. A bola é jogada no segundo pau e o Mendonça só arruma para o Gerson. Cara, na hora que essa bola entra, lembrando, o empate era do Botafogo. O gol está no finalzinho, o jogo está terminando, meu chapa. E aí, meu irmão, 2-1, diz aí, não. A comemoração aí do segundo gol, tá o Gerson, tá abafado aí, chegando o Perivaldo ali. Aí a comemoração do segundo gol, que é uma pintura, como disse o Eduardo. E aí, não tinha acabado, não. Acabou, não. Faltava mais um gol. O que acontece? Logo depois, aos 43, o Rocha corta uma bola, o Perivaldo passa para o Edson, o Edson passa para o Mirandinha. Lá na direita. Mirandinha, só para ilustrar a galera. Mirandinha agora já está lá na direita. O Edson está centralizado e abre para o Mirandinha. Mirandinha lá na direita, exatamente. E o Mirandinha faz um lançamento também absurdo. Né? E aí, ó, o Mendonça recebe a bola em 6 fotos aí, olha. Agradecendo aqui, eu peguei essa imagem do Flávio Roberto, Blogspot. Foi muito bem essa montagem aí. O Mirandinha pega a bola, ele corta para lá o Júnior, ele corta para cá. Mirandinha não, Mendonça. Foi mal. Mendonça, ele corta para lá o Júnior, corta para cá. E eu até brinco, né? Quantas hérnias de disco aí o Júnior ficou aí com esse lance. E ele vai e faz o gol. E o Mendonça faz o segundo gol no jogo. Tinha dado assistência de cabeça do gol anterior, ou seja, foi um jogaço também do Mendonça. E aí o terceiro gol, que é o gol Baila Comigo, porque fez o quê? Fez o Júnior bailar para cá, bailar para lá, e era a novela da Globo das 8, a novela chamada Baila Comigo, tinha acabado de estrear, não tinha nem um mês, estava a todo vapor, né? Novela de sucesso, né? E a abertura da novela também era a música Baila Comigo, então virou o gol Baila Comigo, porque, como está aí, ó, quando o Mendonça convocou o Júnior para uma aula de bailado, e o Júnior bailou. Exato. Cara, o Mendonça, ele tem um relato também, é um relato que está no YouTube, né? Ele conta a respeito desse gol, que ele fala até brinca, fala, pô, foi o Mirandinha que me deu a bola, porque ele ficava louco com o Mirandinha no passado, e o Mirandinha não dá um passo qualquer, ele faz um lançamento maravilhoso e bota a bola no peito do Mendonça. E o Mendonça conta isso, fala, se essa bola chegar, eu vou matar e vou fazer. Ele já estava com tudo na cabeça. E dá um drible maravilhoso. Como o Narral cita, foi a cereja do bolo. Esse gol foi a cereja do bolo dessa vitória e dessa atuação espetacular do Mendonça. O Mendonça, ele era um maestro, cara. É uma pena, cara. Que pena que esse cara não foi campeão pelo Botafogo. E aí, meu chapa, quando o Mendonça faz esse gol, porra, né, a cereja do bolo, a coisa, meu irmão, a torcida vai à loucura, e por isso que eu falei. Maravilhosa aqui, ó. Olha isso, coisa linda. Não foi título, cara, não foi título, mas teve um sabor de título. Por quê? Porque o time do Flamengo o time do Flamengo foi o seguinte: os caras ganharam 3 campeonatos cariocas em 2 anos. Só o Flamengo tem isso. Isso não existe em lugar nenhum da galáxia. Não tem. Os caras foram tricampeões em 2 anos. Não pode, mas enfim, mas é aquilo, né? Aí os caras fazem o quê? Eles ganharam o Brasileiro em 80 e vieram, porra, em 81 disputar a Libertadores, que eles iriam ganhar. E ganhariam o Mundial. Então era um time muito forte, que era favorito. Era o time favorito. Aí, o que é? Olha o Rocha, cara. O Rocha. Ali, o Zé Eduardo um pouco atrás ali, consolando ele. Abaixo está o Edson, festejando aí. E o Edson estava sem contrato, né? O Botafogo sem contrato. Aquela puto que estava no banco. Um lance legal, né, Raul, para você contar, porque a rapaziada, né, que hoje tem o Botafogo SAF, por mais essa bagaceira que está, essa confusão de SAF, conta esse detalhe aí, tem um detalhezinho interessante antes do jogo. Cara. Agora, você viu, o Botafogo, nesse ano de 81, né, prestes a chegar nas finais, como chegou na semifinal, e uma semana antes, o que acontece?
para contenção de despesa, ele simplesmente pega o preparador físico Edinaldo Patrício, o presidente Charles Boré, e demite. Para contenção de despesa, demite o preparador físico. Treino integral? Não. Porque o treino integral teria que pagar o almoço, né? Então, bota o treino em um turno só. É sério isso, hein? Não é brincadeira, não está exagerando, não, é sério. Bota o treino em um turno só, que aí não precisa pagar o almoço. E o Botafogo, inclusive, ficou devendo lá a pensão lá. Hermes, muito tempo. Chegou até a época que o Aguinaldo Timóteo pegou do bolso dele e pagou, né? Porque para o Botafogo não ficar nessa pindaíba aí. Então, assim, é coisa de doido. O Botafogo já passou por cada situação, né? E detalhe que pouco tempo antes, na mesma gestão, né, do presidente Charles Boré, o Botafogo estava com dinheiro, como a gente já falou aqui em outros programas. O Botafogo tinha vendido a sede, pagou as dívidas e estava com dinheiro, montou o time do Camburão, time forte, com salários altos, mas o Botafogo estava com dinheiro. E, de repente, em 81 já não tinha dinheiro. Né? Não, 81 nada. O Botafogo ficou com dinheiro 2 anos. 76, 77. 78 já tinha que estar quebrado. Já. Não é? Então, assim, o time nas cabeças, o time chegou na semifinal, pegou o São Paulo, né? Ganhou aqui, perdeu lá, com toda aquela situação complicada, né? Mas poderia ter chegado à final, poderia ter sido campeão brasileiro, mas nessa pindaíba de ter que cortar o treino integral para não pagar almoço. Olha que doideira. Né? Eu queria aproveitar, Raul, e falar um negócio aqui que é importante a gente falar, o seguinte, para a rapaziada entender. Tem como você botar de novo a foto do time posado? Vou colocar aqui. A foto é muito linda, cara. Eu quero falar um negócio. Deixa eu remover essa aqui, que eu não removi. Vamos lá, peraí. Essa aqui é a emoção dos jogadores. Emoção, tá aí. O que eu quero falar para a rapaziada é o seguinte, galera, dá uma olhada na arquibancada, por favor. Por favor, deem uma olhada na arquibancada. Eu só vou falar para vocês, eu fiz questão de anotar aqui, porque também de cabeça não dá, não. O público pagante desse jogo, tá? Foi 135.487. Foi recorde nacional. E um detalhe que você pode pensar assim, você está exagerando. Ou não. A revista Placar chegou a fazer uma matéria sobre isso. É claro que a geral tinha mais rubro-negro. Isso é clássico, sempre foi, é um clube muito mais popular. Mas a arquibancada, meu garoto, era pau a pau. Tem uma foto da revista Placar, do alto do estádio, e você via a parte do Botafogo completamente tomada. Foi uma loucura aquilo ali. E antes, o Narral deu um depoimento, eu vou dar um depoimento rápido a respeito desse jogo. Eu estava jogando uma peladinha de futebol de salão, modéstia à parte, e, cara, o jogo estava rolando e eu era no prédio de um amigo. E aí eu tinha escutado, lógico, aquilo era óbvio que todos os porteiros ouviam os jogos, né? Então aquele. E aí eu escutei o lance do gol e tal, era o gol do Flamengo. Eu falei, puta, como o Narral falou, o gol foi aos 4 minutos. Eu falei, puta, você vai dar ruim. Aí eu abstraí. Aí fiquei no jogo e tal. Quando acabou o jogo, antes de acabar o primeiro tempo, eu vi que o Botafogo tinha empatado. E aí, beleza. E depois a gente continuou jogando e, meu irmão, acabou o jogo e eu não sabia quando tinha sido o jogo. E aí eu volto para casa. Estou voltando alucinado, porque eu não sabia quando tinha sido o jogo ali. E do lado, na esquina do quarteirão onde eu morava, tinha um bar, um boteco. E eu desesperado, e naquele boteco tinha sempre uma concentração de uma galera lá, cara. Eu querendo, e eu vendo um tumulto, nego buzinando, mas nego buzinando, mas eu não escutava o que os caras estavam falando. E tinha um cara com um cartaz grandão, só que o cartaz eu estava atrás do cara. E aí eu me infiltrei na galera, porque eu queria ver que cartaz aqui. Eu sabia que era alguma coisa referente ao jogo. Aí, quando eu olho, era a foto do escudo do Botafogo. Aí, meu irmão, eu falei, meu Deus do céu. Aí tinha um cara lá, um bebum lá, eu perguntei, amigão, quanto acabou o jogo? Ele, 3-1 Botafogo. Ali eu acho que eu entrei em êxtase. Eu assisti todos os videotapes que passaram, e no dia seguinte, meu pai trouxe jornais, meu pai ele comprava 5 jornais por dia, e eu guardei esses jornais por muitos anos, cara. Foi realmente uma conquista, apesar do Botafogo não ter conquistado taça nenhuma. Está na memória de todos nós, da nossa geração. Esse jogo foi espetacular.
por tudo que representou o jogo, né? A questão tática, a entrega, né? E a questão de derrubar um adversário muito forte. Narral, eu acho que deu, né, cara? Tem mais alguma coisa para a gente falar sobre esse jogo, não? Não, é isso mesmo. A gente falou bastante, bastante detalhe, bastante coisa interessante. E é interessante isso, né? Foi um jogo que marcou. Eu me lembro que no dia seguinte eu fui com a camisa, não podia usar só da escola, óbvio, mas eu botei a do Botafogo embaixo e a da escola por cima. Eu tinha 11 anos, estava na sexta série, na antiga sexta série, e aí eu fui também com a camisa do Botafogo, eu fui com a camisa do Botafogo por baixo. E é a primeira vez que eu me lembro, assim, de ir para a escola com a camisa do Botafogo. Então, foi no dia seguinte, foi na segunda-feira. Então, é um jogo que me marcou muito. Pô, foi demais. Esse jogo marcou a nossa geração, cara. Marcou a nossa geração. E dessa rapaziada que está aí, ainda bem que você deixou a imagem, deixa a imagem aí. A gente quer fazer uma pequena homenagem aqui, me veio à cabeça aqui isso agora, alguns caras que não estão mais aí com a gente, né? Nosso Perivaldo, que já foi, nosso Rocha, que já foi, o Zé Eduardo, esses três aí em cima aí, ó, o Rocha, o Peri e o Zé Eduardo. E na parte de baixo, o nosso Mendonça, nosso Mendoncinha. Né? Então, esses quatro caras aí, nosso muito, 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 muito obrigado, que marcou a nossa geração, cara. Esses 11 jogadores, esses 11 malandros, esses 11 guerreiros que deram uma vitória que não valeu o título, mas foi como se fosse. Botafogo 3-1 no Flamengo, no grande time do Flamengo. Rapaziada, a gente está ficando por aqui. Se você viu esse jogo, se você lembra desse jogo, porra, faz um comentário seu aí, coloca uma experiência lá, porra, que você foi para a escola, que nem o Narral, foi para a escola com camisa, porra, se você bebeu todas, enfim, conta a sua experiência com esse jogo, se você tem algum outro detalhe. E, cara, a gente vai ficando por aqui, o tempo deu quase a mesma coisa, como sempre. Na hora que eu olhei ali, eu já vi a toalha. Rapaziada, estamos indo nessa. Só lembrando, a gente está fazendo um processo diferente, você está vendo, tremendo um pouquinho, meu computador está sendo aprontado, tem negócio de peça, né? Peça chegando, e aí a gente vai voltar. As lives vão voltar. Quero agradecer, em nome do Botafogo História, Narral também, a rapaziada que sempre dá uma moral para a gente, e a gente vai começar a divulgar o nosso clube de membros. A gente já tem membros no canal, mandar um abração e um agradecimento especial para a rapaziada, mas aí vocês vão entender tudo direitinho, o que a gente já tem pronto, e tem muita coisa legal para oferecer para vocês. Rapaziada, Botafogo História ontem, hoje e para sempre. Nós vamos voltar com as lives, assim que o Poçante estiver engatilhado aqui, a gente volta com as lives, e vai ter uma surpresinha, que já não é surpresa, né? A gente vai começar a fazer lives com jogadores. Aí, rapaz, aí o bicho vai pegar, a participação de vocês, vai ser muito maneiro. Vamos nessa então, Narral? Vamos nessa. Falou. Um abração aí. Rapaziada, até a próxima. Botafogo História ontem, hoje para sempre. Curta a bagaça, se inscreva, seja membro. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Tamo junto.